Eu tenho 8 anos de conversão. Isso é muito pouco. É pouquíssimo. Mas eu me converti aos 10 anos. E aos 10 anos foi algo convicto. Foi algo não da boca para fora. Meus pais se achegaram à fé agora há pouco. Aquilo foi uma decisão individual. Foi uma decisão minha. Mas pela graça. E com a minha convicção que eu tinha, eu prometi a Deus viver o que a palavra diz, não importando a minha opinião ou o que eu acho. Não querendo viver uma religiosidade, não querendo ir nos cultos de terça, sábado e domingo e continuar o mesmo. Eu dei a minha vida a Cristo pela graça que Ele me concedeu e não por religiosidade. Não para vir aqui e voltar o mesmo. Não por isso. E o tempo foi passando e aquela intensidade, aquela convicção, como com Saulo, acabou se tornando uma religiosidade. Eu vinha para cá, eu dava tudo de mim, mas voltava com as mesmas práticas, com o mesmo padrão de mentalidade. Eu machuquei pessoas pela minha religiosidade. Eu agredi pessoas achando que eu estava protegendo a palavra pela minha religiosidade. Como Pedro, que cortou a orelha de Malcolm, eu já fiz isso durante a minha adolescência, com 13, 14 anos. A minha intensidade começou a se tornar uma religiosidade. E eu não queria isso, porque religião existe em vários países. Existem várias religiões. Pessoas que fazem força e esforços para tentar chegar perto de Deus. E eu não queria isso. Não queria isso. A minha mentalidade virou uma mentalidade religiosa. Eu sabia tudo sobre a Bíblia. Eu estudava a Bíblia, mas aquilo não surtia efeito. Era teoria sem prática. Era intensidade sem direção. Como Saulo. Saulo, ele tinha tudo e foi o maior missionário. Ele tinha tudo para ser o maior missionário, mas ele machucou várias pessoas pela religiosidade dele. Ele julgou várias pessoas pela religiosidade dele. Ele feriu várias pessoas pela religiosidade dele e ele continuava o mesmo. Ia para a sinagoga, voltava para a sinagoga e continuava o mesmo. Postava as mesmas coisas no Instagram, no Facebook. Discutia as mesmas coisas com os pais, com os irmãos, com o cônjuge. Então, aos 15 anos, aos 16, eu vi que aquilo estava se tornando uma religiosidade. Todo o conhecimento que eu tinha, eu não estava aplicando em mim mesmo. E aquilo não era vida, mas sim um funcionamento. Eu não estava fluindo, eu não estava respirando. Eu só estava funcionando como uma máquina religiosa. Como uma máquina religiosa. Mas tem um momento que Cristo vem e te derruba por terra. Chega um momento que os argumentos não fazem mais sentido. Chega um momento em que os acertos não traz mais benefício. Chega esse momento em que a gente vê só pessoas machucadas e o evangelho escandalizado. Nós não podemos viver uma vida religiosa. Nós não podemos viver como máquinas. Nós não somos feitos para sair daqui os mesmos. Não se prenda numa vida onde a gente bendiz o nome do Pai e sai falando mal dos homens. Não se prenda numa vida falsa, onde você acha que é o santo, mas é pior que isso. A gente julga o mundo, mas muitas vezes o mundo tem estado na nossa casa. A gente julga coisas físicas aparentes, mas muitas vezes as coisas invisíveis têm estado dentro de nós. O egocentrismo, o autoritarismo, a ansiedade, o desespero tem tomado conta de nós, mesmo nós achando que estamos perto de Cristo. Não viva uma vida religiosa, não viva como uma máquina. E continuando, quando essa religiosidade foi para mim,
E se desenvolveu até os 16, até o 15. Eu cheguei em um momento que eu vi que não adiantava mais culpar os outros. Não adiantava mais culpar os meus pais. Não adiantava mais culpar os meus irmãos, os meus primos, os meus amigos, os meus pastores, os meus irmãos na fé. Não adiantava mais, não dava mais para achar culpados, não dava mais para esconder os meus erros. E foi ali que ele me derrubou. E Romanos 8 vai dizer, uma renovação de mentalidade. Sabe como se quebra uma mente religiosa com renovação de mentalidade? E eu não quero falar disso só num campo platônico. Eu não quero que tu ouça isso e continue com uma mente religiosa. Não. A mentalidade espiritual, ela é plantada quando a gente dá interesse a ela. Adão e Eva pecam porque eles param para ouvir a serpente e o próprio desejo. A voz que tu dá mais importância é essa voz que vai te dominar. A voz que tu dá mais ênfase é essa voz que vai te governar. A gente vai continuar indo nos cultos de terça, nos cultos de sábado, domingo, e continuando os mesmos, num padrão religioso, num ciclo vicioso, sem mudança alguma. Abra mão da sua razão, abra mão da sua mentalidade. Culpar pessoas, agredir pessoas, estar aqui com aparência de piedade, mas com a casa destruída, não vai adiantar nada. Transfira a sua mentalidade para a voz do amado. Ei, Deus estava com Adão e Eva toda a viração do dia. Eles não se lembraram da voz do Deus deles. Eles não se lembraram das palavras dele. Quando Eva ouviu a serpente e o próprio estômago, ela se esqueceu que as palavras de Deus valem mais, que a voz de Deus vale mais. As palavras de Deus importam mais do que as nossas ou a do mundo. A gente está numa geração que liga mais para a aparência, para o parecer, do que para o íntimo, mais do que o invisível. Isso é uma geração superficial, onde as redes sociais são o que definem, mas isso só é falsidade, porque o que realmente importa é invisível, não é aos olhos do homem, só Deus enxerga o que realmente importa. Cristo tem um reino espiritual e não carnal, e não físico. Não dá para se notar no Instagram, nem no Facebook, nem no Twitter. Não dá para ver esse reino. Ele é invisível, ele é espiritual, ele está nas minhas atitudes, na minha vida. Eu respiro esse reino, eu vivo esse reino. Eu não adoro somente aqui, mas no meu quarto, na minha casa, e eu vivo até ser consumido, até ser achado nele. Uma nova mentalidade, onde as necessidades são o que menos importa, onde as bênçãos, onde o carro do ano menos importa, onde a casa do ano, o celular do ano menos importa. O essencial é invisível aos olhos, diz um escritor. O reino se movimenta no invisível. Ouça o invisível, se coloca de pé. Ouça o invisível. É a voz dele que realmente importa. É a voz dele que realmente importa. Se Adão e Eva ouvissem o que Deus havia falado, se eles realmente acreditassem e amassem realmente a Deus, eles não teriam caído. Ei, se tu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, talvez a sua família não estaria assim, talvez a sua descendência não estaria assim, mas ei, ele continua falando, e a voz dele é mais poderosa. Ela faz mais efeito que o pecado, que a arrogância, que a ansiedade, com que a depressão, com a aparência. Não se permita. Eu não me permiti. Existem vários erros em mim. São mais erros do que acertos. Mas eu dei lugar à voz de Deus, a graça redentora dele, que vive
e que gera frutos. Sabe o que não tem no mundo? Não tem multiplicação. A família que eles erguem não tem multiplicação, não tem crescimento. A família que eles erguem não tem descendência, não tem pacto que gera vida. Nós temos uma família, e essa família é a igreja, que gera filhos de Deus, que gera salvação de verdade. Não ciclo religioso, não carne nem sangue, mas espírito. A igreja é gerem vida, não morte, não separação, não divórcio, não depressão, não aparência. Vamos gerar vida, porque em Cristo somos uma família. Vamos gerar vidas. Erga sua mão, vamos orar. A voz do Espírito Santo fala mais forte, eu creio nisso. Não é nem carne nem sangue, não são palavras bonitas, ou não são discursos ou bons, não, é a voz dele. Eu creio no falar dele, eu creio nas palavras dele, eu fui achado nele, eu vivo ele, não uma vida religiosa, mas ele. Espírito Santo, nós oramos aqui. Nós oramos aqui porque a nossa mente tem se afundado nas necessidades, nas coisas visíveis. A gente tem machucado pessoas achando que a culpa é delas, mas a culpa é nossa. Nós que não temos ouvido a tua presença. Tu tem estado no quarto dia e noite, mas nós não temos ouvido, nós não temos dado ouvido. Nós temos continuado numa mesmice, numa mediocridade religiosa. Mas nós pedimos aqui, renova a nossa mente, que a tua palavra venha renovar a nossa mente. Amém?